Muito bom dia, estamos começando o programa Oficina do Coração, seu programa gospel de todos os domingos, e você já sabe, primeiro programa gospel com assinatura da Band TV, J. Malucelli aqui na TV Maringá. Você está vendo o Maringá lá de fundo, é claro, de onde é gerado aqui o nosso programa. Hoje o nosso diretor de imagem é o Sidmar Nielsen, que já é um companheiro de outras atividades. Olha só. Eu não sei como foi o seu ano de 2014, mas esse nosso programa se propõe a falar um pouquinho ao seu coração. Eu vou ler o Salmo 40, se você tem a sua Bíblia aí. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lamaçal, de um poço de perdição, e firmou os meus pés sobre uma rocha, e me devolveu nos lábios um novo cântico. Eu não sei se você tem um cântico para louvar a Deus. Diz o pensador que quem canta aos males espanta. Mas dá uma olhada nisso aí. Faz uma semana, hoje é um domingo, né, o último domingo de 2014, dia 28. Então você já passou o Natal, estamos no último fim de semana deste ano. E faz uma semana a minha filha sofreu um acidente, ela estava com o papai dela, é uma filha que compartilhamos. E uma filha da minha esposa Aline, linda, que eu ganhei uma filha do coração, a Angel. Seu nome é em inglês, que significa anjo. E o nosso anjo, Angel, completou agora idade nova faz pouquinho tempo. Ela completou 11 anos agora no dia 6 de dezembro. A Angel passava o fim de semana com seu papai e estava indo tomar um lanche. O carro perdeu o controle porque foram fechados na autoestrada por um ônibus. E o meu xará chamado Paulo, que é o pai da Angel também, capotou o carro. Estavam em 5. O Paulo queimou o peito, um pouquinho no cinto. A esposa dele, a Elaine, deslocou o maxilar. Um bebezinho lindo que ele tem, não teve nenhum trauma, nada. E o Eric, o irmãozinho da Angel, de 12, 13 anos, ele fraturou a sua clavícula e um pé. Mas a minha filha, ela bateu a cabeça, porque o carro capotou. Ela teve traumatismo craniano, edema cerebral, fraturas múltiplas na coluna e inspira muitos cuidados. Na última semana, minha esposa, a Aline e eu vivemos dentro de uma UTI. Eu vim só preparar esse programa e já estou voltando para a cidade de Londrina, onde ela se encontra. Mas o Salmo 40 diz: esperei com paciência pelo Senhor. Você tem paciência? Talvez nessa correria de TV e tantas outras atividades a paciência estivesse faltando a mim e a minha esposa. Agora temos que ter paciência, porque só podemos ver a Angel às 11 da manhã e às 4 da tarde. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou, ouviu o meu clamor, meu pedido de socorro, me tirou do barro, da lama e firmou os meus pés sobre uma rocha. É quando Deus se inclina que Ele pode te ouvir. E inclinar-se quer dizer, na etimologia da palavra, estou aqui para servir. Interessante que Deus também pode servir o homem. E nesse momento de desespero, quando clamamos ao Senhor, Ele se inclina e ouve o nosso clamor. Ele tira da rocha, Ele tira da lama e firma sobre a rocha, que a Bíblia diz que é Cristo. E devolve nos lábios um novo cântico. Quando eu penso que a minha filha que cantava e que andava, que a Angel dá trabalho para 5 adultos, de tão ativa que é, agora está numa cama com pequenos hematomas nos olhos, cabelos cortados. A primeira coisa que ela perdeu foi os seus cabelinhos, mas está lutando bravamente. Lá no Hospital Infantil em Londrina, o neurologista disse que ela é uma lutadora. Para mim, ela já é uma vencedora em Cristo. Eu quero encerrar esse bate-papo dizendo para você de como é importante abraçarmos hoje quem amamos. Minha esposa e eu estamos tranquilos nisso porque vivemos muito intensamente com a nossa filha. Mas pode ser que eu esteja falando para algum telespectador que não acredita em Deus e esteja passando pelo mesmo que estamos passando. Acredite, quando você espera com paciência pelo Senhor, Ele se inclina, ouve o seu clamor, tira os seus pés da lama do pecado, restaura a sua vida, a sua filha e firma novamente na rocha que é Cristo. E você não volta a cantar mais aquele hino antigo, mas um novo cântico. E Deus abençoe você. Essas imagens que você está vendo são imagens da minha filha, comigo, com a mãe, com a irmã, fazendo caretas. Essa é a Angel que estou clamando a cada momento para que Deus devolva. Como? Não importa, desde que venha viva, nós vamos cuidar dela. Mas sabe, Deus tem um jeito de falar mais ao nosso coração. Comigo e com a Aline e com a nossa família, e acertar. Estou vendo parentes se pedindo perdão. Eu estou vendo amigos aparecerem, os verdadeiros amigos aparecem nesse momento. A Cristina Calisto, daqui da TV, me liga todo dia, o Canário, o Sidmar, sabe, que está aqui nos filmando. E amigos que vieram do Mato Grosso do Sul, o Márcio, a Tiana, os seus filhinhos, a Patrícia e o Jackson vieram de Telêmaco para dar um abraço. Sabe que é chegar numa UTI, encontrar 2 amigos que viajaram 400 quilômetros para te dar um abraço e falar: Deus está com você? Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim.
Eu sei que Deus vai nos tirar disso e nós poderemos testemunhar aqui na TV, mas poderemos testemunhar para muita gente. Que você tem ainda um final de 2014 agraciado. E se você está passando pelo que estamos, ou algo mais grave, eu não sei se há algo mais grave que ter uma filha morrendo, mas que se ela descansar, vai descansar nos braços do Senhor e não fora deles. Percebe isso? Deus se preocupa mais com a vida eterna que com essa vida. Mas nós temos a fé que Deus nos devolverá a nossa filha. Se você passa por um momento desse, você já viu algumas fotos da minha filha, você vai ouvir um hino que vai falar ao seu coração. E depois desse hino você vai assistir um pouco da reprise, aquele programa dos motoqueiros evangelistas, motociclistas evangelistas. Mas eu não podia deixar de aparecer aqui e agradecer à TV Band por me permitir gravar aqui, vendo Maringá, sem dizer para você, espere com paciência. Se não foi em 2014, será em 2015. Se não foi em 2015, 2016. E se não for aqui, será na volta de Jesus. E Ele está para voltar. Que Deus cuide de você. Logo, 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 eu tenho certeza, você estará firmado sobre uma rocha. Estará cantando um novo cântico. Minha esposa me acompanha, não quis aparecer, mas está ali orando, dando um bom testemunho. E Angel, a você dedicamos a Deus em primeiro lugar, mas a você com todo amor e carinho, porque vivemos juntos o que precisávamos viver. Nossa consciência está muito tranquila de uma filha. Por essas fotos você tem a ideia de que como vivemos. Eu quero orar pelo Sidmar, porque para que ele capriche nesse clipe, sabe por quê? É assim que funciona a vida. Ela pode mudar da noite para o dia, mas Deus sempre está ali. Espere com paciência. Ele ouve o seu clamor, firme os pés na rocha e devolverá a você um cântico novo nos lábios. Sabe onde eu aprendi isso? No meu lar. Não foi em igreja nenhuma, não foi em placa nenhuma, não foi em faculdade alguma ou na TV, mas foi meu pai e minha mãe que me ensinou isso. E isso nós passamos para a nossa filha, que pertence a Jesus. Um grande abraço. Um bom final de 2014, ore por nós e que 2015 seja cheio de realizações para você. É o desejo da Oficina do Coração, da TV Maringá, J. Malucelli da Band TV. Até uma próxima. Em longa estrada vou, para lá, e nessa corrida o que importa é chegar. Logo na frente posso avistar o grande final. Nem forças eu tenho mais para chegar ao lar celestial. Sim, a chegada é a vitória, enfim. O que eu não posso é desistir. Forças pra seguir, ó sim, sou bem perto, ó meu Pai do céu. E você está vendo aqui uma rapaziada diferente. Na verdade são motociclistas de fim de semana, cada um tem sua atividade profissional, tá certo? E você vai conhecer um pouco do Adventist Motorcycle Ministry. É um ministério de motociclistas cristãos que estão falando de Jesus pelas ruas, avenidas e estradas do Brasil. Seja bem-vindo, nós começamos conversando com o diretor Ivonil Machado e nós vamos conhecer um pouquinho aí do Beraldo, do Ivonil, do Leonardo e do Hernani, que representam esses mais de 60 motociclistas que estão envolvidos com esse ministério. Está no ar o seu programa de todos os domingos, programa gospel, o primeiro programa gospel da Band no Brasil, Oficina do Coração. Ok, vamos começar a conversar com... Eu conheci o Ivonil, não vou dizer aqui data para a gente não confundir esses dias. Eu entrevistei o Dr. Paulo Santos, teologia, ele chamou de Paulinho, rapaz. Mas o Ivonil também tem esse direito, porque a gente se conhece há um pedaço de tempo. Tudo bem, Ivonil? Tudo bem, Paulinho? Desculpe, tudo bem, Paulo Melo? Daqui a pouco os caras vão falar que é nepotismo, que eu só trago amigo e tal. Ô Ivonil, eu te conhecia como cantor, te conhecia como empresário, mas não conhecia esse seu lado motoqueiro aí, né? Eu quero chamar aqui esses camaradas, vem cá, Hernani, o Leonardo e o Beraldo, eles vão entrar aqui atrás da gente, daqui a pouco eu troco uma ideia com eles também.
Mas esse quarteto aí que hoje nos visita aqui, não Cânticos Vocal, vocês são AMM. O que é AMM, Vonil? Olha, AMM é uma sigla americana para um grupo de motociclistas especial, entendeu? Nós não traduzimos para o português, né? A gente utiliza a mesma sigla mundialmente, estamos em 9 países e aqui no Brasil já em 16 estados, né? Quer dizer que não é só Maringá, não? Não, não é só Maringá. É Adventist Motorcycle Ministry. Este é o nome mundial do AMM. Então você já tem um material de apoio. Eu vou agradecer aos amigos aqui. Nós estamos mostrando a careta aqui para daqui a pouco a gente conversar um pouquinho com vocês também. Eu estou vendo aqui que tem um tesoureiro, vice-tesoureiro e tem capitão de estrada, que é um negócio organizado, né? Com certeza. Existem os cargos, funções, né, da liderança para um bom andamento, né? Como se fosse um clube social, realmente. A gente tem o presidente, o vice-presidente e os cargos aí da liderança. Então, beleza. Deixa eu terminar um bate-papo com ele, que vocês já voltam falando, né? Já voltam falando. Aqui tem 4, meu amigo, mas eles estão espalhados por aí. Vonil, você me disse que está no Brasil em quantos estados? 16 estados brasileiros. Começou por onde, sabe ou não? Sim, começou pelo nosso estado aqui, no Paraná, na cidade de São José dos Pinhais, ali, a região metropolitana de Curitiba. Tá. E tem o Edmilton lá de Curitiba, já que o Edmilton, vou lembrar de você, Edmilton foi meu contemporâneo no Mato Grosso do Sul, camarada assim, que você dá na mão dele, fica doido com o negócio e sai fazendo, né? Ele está envolvido nesse negócio aí também, tá? Sim, ele é o diretor estadual do AMM, né? Ele que cuida da gente aí e tem cuidado muito bem. Qual é o objetivo principal de vocês? Porque motoqueiro, querendo ou não, ali em São Paulo, eu não sei se motociclista ou motoqueiro, daqui a pouco se fala a diferença pra gente, mas em São Paulo, cara, naqueles corredores ali, já falando aqui, vamos abrir aqui, porque não vamos ficar enrolando, né? No trânsito, quando aqueles camaradas pegam aquele corredorzinho assim e você tá um pouco embicado, eu já tive um retrovisor chutado por um motoqueiro, um motociclista mal intencionado. Em todos os lugares existe bom, mau médico, bom, mau mecânico, bom e mau repórter, bom e mau apresentador, e também tem a questão do motoqueiro. Mas vamos tirar esse rótulo que de repente o motoqueiro tem. Tem ou não tem? Tem. E eu me lembro, quando eu comprei minha primeira moto, né, já faz algum tempo, na época, as meninas, as garotas que andavam na garupa eram mal vistas, né? Porque os motoqueiros eram assim, tidos como baderneiros e tal. E a gente está aí para quebrar esse rótulo que existe aí, né? Na verdade, existe diferença sim, entre motoqueiro e motociclista, e mesmo dentro dessas classes existem diferentes tipos de pessoas, que é um comportamento, na verdade. Como você disse, em todas as classes você tem comportamentos diferentes. Né? Vamos falar aqui em crescimento do grupo. Vocês começaram em Maringá com quantos? Como é que está isso? Então, Maringá, nós começamos no mês de abril, né? E graças a Deus já começou grande, né? O grupo começou com 16 membros, já de adesão na primeira reunião, e hoje nós estamos em torno de 60 membros, né? 8 meses. Então a gente está muito feliz pelo crescimento do AMM Maringá. Cara, você tem um colete aí interessante e está cheio de negocinho. Pois é. E cada símbolo desse aqui tem um porquê, não é? Tem um significado, né? Então você vê os motociclistas, quando faz parte de um clube, de um grupo, eles andam sempre uniformizados. E esse aqui é o nosso uniforme, a gente diz sempre que é a segunda pele, né? Abutre do asfalto. Tem. Os harleiros. Aqui em Maringá nós temos vários motoclubes, né? Eu queria aproveitar e mandar um abraço aí para o Calibre 12. O Calibre 12 é o grupo que me abraçou, que me fez gostar de motoclube. Né? Mesmo? É verdade. Eu comprei uma moto o ano passado, estava passeando quando chegou um menino para mim, um rapaz, e falou: rapaz, você tem moto? Você pertence aqui ao motoclube? Eu falei: motoclube? Nenhum, né? Eu falei: não, vamos lá no Calibre, vamos lá e tal. E eu comecei a frequentar o Calibre, fiz algumas viagens com ele. O Calibre 12 fez um dia, acho que uma costelada, um negócio, um costelão aí. É um grupo muito forte. Aqui na TV, não foi, Pete? Você foi comer a costela lá, Pete? Não foi no CTG, né? Viu? A gente tá por dentro do negócio. Olha aí, Sérgio, obrigado por ter me acolhido aí, né? E uma coisa interessante, quando é uma família. É uma família. Quando a gente trocou de escudo, né? A gente teve a oportunidade de liderar e criar esse clube aqui em Maringá. Eu me senti no dever de comunicar ao Sérgio do Calibre, porque eu estava quase sendo escudado lá. E ele disse o seguinte: amigão, aqui não existe bandeira, não existe colete, não, você é irmão, né? Então, Sérgio, obrigado, Calibre 12,
coração, hein? Ó, cheio de... Mas é isso mesmo. Ivonil, vocês evangelizam. Na verdade, vocês estão aqui no programa Gospel porque vocês evangelizam. Não vamos falar de placa de igreja, mas vamos falar da essência que é Jesus. Exatamente. Embora seja um grupo adventista, motoqueiros adventistas, só isso. Mas vocês levam Jesus aí para essa categoria, para essa classe. Com certeza. Paulo Melo, aproveitando, né? Você fez uma pergunta e a gente passou para um outro assunto. O lema, né? Por que nós existimos, né? Por que o AMM existe? Aqui no Brasil, o lema é... Fazer o que é preciso do jeito que eu gosto. O que é isso? O que é preciso hoje? É você levar paz, amor, amizade, um abraço, um sorriso, e é isso que a gente tem feito. O que a gente gosta? A gente gosta de andar de moto, né? E raramente você vê um grupo de motociclista andando sozinho na estrada. É sempre um grupo, porque a gente está como as aves, né? A gente está sempre junto, assim, como diria, em bando, né? Estamos andando sempre em grupo. Isso é muito legal. E quando você vai com um grupo fazer uma obra social, um trabalho de evangelismo, um passeio, isso chama atenção, né? A moto não é algo, não é um simples veículo de transporte, chama atenção. Né? Eu falava em off aí com o Leonardo e o Beraldo, realmente, quando vocês chegam no lugar, as motos, independentes de marca, de cilindrada, só o fato, se fossem 10 mobiletes, fui longe agora, as garelinhas, velho. Estou falando da década de 70, essa molecada não conheceu isso. O Beraldo já deu um sorriso ali. Eu não sei se alguém aqui já tem uma mobilete, mas se fosse 10 mobiletes ou 10 garelas, chamaria atenção. 10 bicicletas. Agora imagine chegando essas máquinas no seu evento para dar um apoio logístico e trabalhar na área social. Aliás, vocês até estiveram quebrando o silêncio aí, entidades, essas imagens que estamos vendo aí. As imagens que você está vendo agora no vídeo aí são de Cianorte, né? Existe muita violência contra a criança, contra o idoso, ainda, né? Ainda existe. E este evento nós estivemos ali no buzinaço, acelerando, dizendo que o AMM também participa nesta campanha contra a violência. Tá bom, Ivonil, muito obrigado pela sua participação aqui. Nós vamos ouvir aqui uma música. Que música você sugeriu? Eu te seguirei, Jesus. Eu te seguirei, Jesus, pode ser. Daqui a pouco eu volto conversando aqui com o Beraldo, o Leonardo, o Hernani, Cânticos Vocal. Eu te seguirei, Jesus, por onde fores. Eu te seguirei, Jesus, até o fim. Eu te seguirei, Jesus, porque te amo e porque morreste por mim naquela cruz. Longe eu andei dos teus caminhos, eu não quis seguir o teu querer, mas o teu amor falou tão forte, fez com que eu voltasse a te seguir. Por isso canto, eu te seguirei, Jesus, por onde fores. Eu te seguirei, Jesus, até o fim. Estamos voltando aí agora com o Beraldo. Ô Beraldo, qual é o seu primeiro nome, cara? Rodrigo. Rodrigo Beraldo. Rapaz, a gente também se conhece um pedaço de tempo aí, desde quando meu cabelo era mais preto. E eu tinha mobilete. Você teve uma mobilete, cara? Foi a primeira. Rapaz, mas era um gosto, né? Fala a verdade. Tanto quanto as grandes máquinas hoje, era ter uma mobilete na década de 70, 80, não é verdade? Eu tive uma em 94, foi minha primeira moto. E os ensinamentos que eu tive com ela eu coloco em prática hoje, porque o que quebrava aquela moto e a gente que arrumava. É verdade, Beraldo, você também é um motociclista, motoqueiro e motociclista, mas você é um motoqueiro aí de muito tempo, né? E você, de vez em quando, a gente vê umas fotos na rede social aí, longe pra caramba, né? Agora você está no grupo aí do AMM, mas como é que é o esquema de estrada, a alegria de dirigir ou pilotar uma motocicleta na estrada? Então, eu sempre brinco com os meus amigos e pessoas que não têm moto, que o carro você tem essas duas barras e aquilo te rouba uma visão que você não tem ideia. E o momento que você monta numa moto e sai, você não tem o som do carro, do rádio,
Você não tem a pessoa do lado conversando e você está ali curtindo a natureza, curtindo o visual, é tudo novo. Você está mais integrado com a estrada. Tá. E você já fez uma viagem longa assim? Para onde você já foi assim? Você quer dizer, ó, eu peguei minha moto e dirigi e fui aí, pilotei 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. Como é que é o esquema? 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros é fichinha. Agora, a minha próxima empreitada é agora dia 11, eu estou descendo para o Uruguai. É mesmo? Estou indo para um lugar que chama Cabo Polônio, é uma reserva ambiental lá do Uruguai. Eu vou ter que deixar a moto e rodar aí uns 8 quilômetros com o caminhão do exército mesmo para poder chegar nesse cabo, nessa reserva. E depois vou dar uma conhecida pelo Uruguai e na volta vou encontrar os AMMs de Maringá que estarão subindo a Serra do Rio do Rastro no dia 18 de dezembro. Rapaz, aquela Serra do Rio do Rastro é aquela uma toda cheia de frescura lá? Isso mesmo, lá em Urubici. Que bonito, hein? O Urubici, rapaz, fica em Santa Catarina, nos lugares mais altos do Brasil e existe, tá no mapa. Escuta, sobre o AMM Evangelização, vamos falar agora a diferença de motoqueiro e motociclista. Qual que é o esquema? Então, se você pegar no dicionário, o dicionário ele não dá diferenciação. Por quê? Moto, motoca, motoqueiro. Na nossa época era assim, eu tenho uma motoca. E a gente que tem moto que usa para o uso diário, eu atualmente estou com 2 motos, eu uso uma para o dia a dia e tenho uma maior que eu uso para o final de semana. Sim. Então a gente brinca que durante a semana eu sou motoqueiro. E sou mesmo. Se tiver um corredor, eu vou passar ali com segurança. É você o cara do retrovisor. Sem quebrar o retrovisor dos nossos amigos. Ainda porque a gente precisa otimizar o tempo aí e rodar com segurança. No final de semana você já não tem tanta pressa, você já está rodando em grupo, então você anda com o trem, né? A gente costuma chamar de trem, né? Então todo mundo em segurança, já faz uma ultrapassagem já com segurança. Aí é um motociclista, fim de semana. Aí o pessoal prefere colocar esse nome aí, motociclista. Ô, Beraldo, e vem cá, vocês dão uma escadona de vez em quando ou sempre qual a velocidade de cruzeiro de vocês? A gente procura andar aí dentro dos limites da lei. Da lei e isso é uma máxima. Por quê? Nós temos 125, 250, temos o moto de 1.200 cilindrada. Se cada um for andar de acordo com a potência da sua moto, então você não tem um grupo. Você tem 2 pessoas, uma pessoa andando individualmente. E não é essa o nosso propósito. Nós vamos sair junto. Normalmente a gente vai levar as nossas esposas. E daí se você começar a correr, a esposa começa a bater em você. Então a gente procura andar bem certinho e curtindo. O propósito é esse, você fazer o que é preciso. Uma conexão. Isso. A gente sabe que a prática do motociclismo, ela é perigosa. E a gente procura tomar todos os cuidados para que nenhum acidente ocorra. Sabemos que é impossível, mas você consegue minimizar os riscos. Tá bom. Beraldo, muito obrigado. Olha, Rodrigo Beraldo, né? Rodrigo, que Deus abençoe você. Eu vou conversar um pouquinho com o Hernando e o Leonardo agora para a gente encerrar aqui esse bate-papo tão agradável, para a gente ver assim, quais são as pessoas, o público-alvo, o Ivonil já falou que são os motociclistas, agregar esse povo para Jesus e quebrar esse paradigma de que o motoqueiro, o motociclista sempre é um cara baderneiro. No primeiro bloco, quando o Ivonil falou que quando tinha uma moça sentada atrás, às vezes não era bem vista, hoje tornou-se um estilo de vida, né? Motocicleta hoje é um estilo de vida. Eu volto daqui a pouquinho conversando um pouquinho mais com o grupo do AMM que está aqui no estúdio. Os mares se abrem e a terra estremece, os mortos ressuscitam, é a volta de Jesus. E os vivos transformados contemplam
estou contigo aqui.